E o preço da arroba do boi segue firme e já com alguns negócios acima dos 230 sendo consolidados aí, sendo efetivados. A gente vai conversar agora com o Iago Travagini. O Iago é lá da Agrifato. E lá no finalzinho de junho, eu me lembro que a gente conversou com o Iago e ele falou, vamos ver boi de 230 entre julho e agosto. Estamos no mês de agosto e está aí o boi de 230. E agora, Iago, para onde que nós vamos? Qual que é a sua observação aí? O que a sua bola de cristal tá mostrando, hein? Quem dera ter uma bola de cristal, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. E o que a gente tem visto, Alexandre, é que, de fato, o mercado ele deu essa recuperação forte. A gente vinha de um maio e de um abril muito incerto. Junho, os preços melhoraram. Julho, a gente conseguiu avançar bem. A gente já fala aí do boi de 230, né? E, assim, o que a gente tem visto é que a gente tem espaço para chegar e para bater aquela máxima nominal CPEA, né, de 231. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, as outras proteínas que competem com a carne bovina, elas estão se valorizando. O suíno já está chegando nos 10, o frango já está chegando nos R$ 5. Então, é uma competição que se acirra e dá margem para a carne bovina evoluir. E com a carne bovina evoluindo, o frigorífico tem mais margem e mais, digamos assim, mais negociação com o produtor. Ele consegue melhorar esse preço. Então, a gente está vendo que, de fato, tem uma melhora nessa relação aí entre carne bovina e boi gordo. Outro ponto, a exportação está muito boa. A gente vai quase bater o recorde, né? Foi o segundo maior volume da história nesse mês de julho. Então, a China continua comprando muito bem. E, por fim, a gente tem aí essa oferta que ainda está restrita. A gente chega em agosto com um cenário de confinamento que já deveria estar começando a chegar. A gente não vê tanto animal chegando assim, por conta que lá em maio estava tudo muito caro, reposição muito cara, e a arroba não respondia isso. A gente não via um cenário futuro bom. Tanto que a B3 precificava um boi de R$ 200 para agosto, hoje ela já precifica um boi de 230. Então, assim, é um cenário que traz tudo aí para a gente ver preços pressionados durante o mês de agosto. O cenário ele deve continuar, assim, a gente acredita que ele continua se valorizando aí nessas próximas semanas, até meados de setembro, assim, a gente acha que tem espaço para o boi gordo sim valorizar e a gente bater essa máxima aí de 231 no indicador de CPEA e avançar até os 235, dependendo das condições que a gente encontrar até 240. Mas a gente já tem uma preocupação aí de que a gente já está no movimento saturado, a gente não consegue evoluir o que a gente evoluiu há 2 meses atrás. Então, quarto trimestre a gente já vê um movimento mais de calmaria, de sustentação nesse preço. Então, até meados de setembro tem fôlego, em função dessa oferta restrita, para buscar os 240, é isso? Exato. Assim, a gente acredita que sim, que tem espaço para buscar o 240. O mais plausível é que chegue nos 235. Aí, a depender de como também a demanda interna vai se comportar, o nosso drive principal, que pode inflar esses preços, é a demanda interna. Uhum. Se a demanda interna começar a aceitar os preços mais caros do boi, da carne bovina, então a gente pode avançar nesses 240 aí com certeza. Mas os 235 eles são mais plausíveis, é um preço mais plausível. Tá. Então vamos analisar a demanda interna. Um dos fatores que você colocou aí é a concorrência com as proteínas de frango e de suíno que também seguem valorizadas. Até que ponto isso dá fôlego para o preço da carne bovina continuar subindo? Então, a gente viu que essas proteínas, tanto suíno quanto frango, sofreu muito durante a crise da pandemia. Muito produtor de suíno teve que parar, teve que reduzir, as indústrias, de certa forma, reduziram a sua produção para se adequar ao novo consumo, né? Esperando que a pandemia afetasse muito. Isso fez com que o preço lá do suíno, na época de maio, caísse às mínimas, assim, fosse às 5. O preço do suíno chegou a ser negociado a R$ 5,90, então foi muito baixo. E a gente lá em janeiro estava num patamar muito bom, suíno e aves. E agora a gente voltou. Digamos assim, o preço do suíno e do frango voltou ao que estava em dezembro, próximo da máxima histórica. E isso dá muita margem para a carne bovina evoluir, porque é uma competição a todo momento, né? O consumidor vai lá no mercado e escolhe o que ele quer baseado, às vezes, no preço,
no que ele gosta de comer, a preferência do consumidor brasileiro é pela carne bovina, mas como de fato é mais cara, ele acaba escolhendo outras proteínas. Mas se as outras proteínas continuarem sustentadas e para cima, essa preferência pode começar a migrar para a carne bovina. O cara fala, se o quilo do peito de frango tá 12, 15 reais e o quilo do colchão mole tá 18, vamos supor, 19, 20, 21, a depender do local, né? Ele vai acabar, às vezes, preferindo consumir a carne bovina. Então, essa relação aí, ela é muito sensível e se continuar evoluindo esses preços das outras proteínas, a gente pode ter mais sustentação. E a tendência é que, de certa forma, como a exportação de carne suína continua muito forte e o frango continua bem demandado internamente, esses preços podem evoluir e dar mais margem para a carne bovina. Agora, essa valorização das proteínas concorrentes foi em função de uma correção da oferta ou foi em função de um aumento de demanda, Iago? Porque daí são cenários diferentes, né? Vendo esse preço subir, o produtor pode querer fazer uma correção positiva aí também da oferta, não daqui para frente? Sim, sim. De fato, o que a gente espera é que sim, isso comece a acontecer. O produtor de suíno, ele comece a querer produzir mais, ele bota mais mais animais para se reproduzir, enfim, esse processo ele tende a voltar. Só que esse processo lá atrás, ele demora agora também para voltar, entendeu? E assim, o que a gente tem visto é que, de fato, eles devem melhorar essa oferta, mas a gente tem já um ajuste produtivo, a gente já tem uma oferta que diminuiu bastante e, consequentemente, fez os preços inflarem, mas tem uma sustentação também da demanda externa. A gente está exportando carne suína como a gente nunca exportou. A exportação de frango não é tão boa, mas no mercado interno o frango teve mais aceitação durante a crise e conseguiu dar escoamento. Então, existem dois lados aí. Dos dois lados, a oferta foi pressionada, a gente teve, de certa forma, um ajuste produtivo. Mas tem uma demanda nova acontecendo também, né? Sim, exatamente. A China nunca comprou tanta carne suína brasileira como agora, entendeu? Então, a exportação de carne suína está batendo recorde como a exportação de carne bovina. Então, são dois fatores que entram e que se juntam para pressionar os preços das proteínas. E no caso do frango, a demanda interna está ajudando também. Exato, além do ajuste produtivo, né? Que a gente teve as indústrias que produzem, que fazem aí o integrado, eles reduziram essa produção porque o frango chegou a bater R$ 3,50, R$ 3,90 no quilo. Então, não sustentava a produção de frango naquela época. Então, agora a gente sofre esse resquício. Então tá. Então, vamos ver. Até meados de setembro, tá claro, então, que a gente tem essa condição favorável de fôlego até para uma evolução dos preços da arroba do boi. Mas e depois disso? O que a gente precisa prestar atenção? Numa chegada de uma oferta que pode surpreender? Então, a gente teve um primeiro giro de confinamento, a gente tem uma perspectiva e vê um primeiro giro de confinamento ainda prejudicado por conta de preço negativo. O preço não compensava você fazer confinamento lá em maio, abril. O confinador olhava para a conta do milho, olhava para a conta do boi magro e via o boi gordo na B3 precificando a mesma coisa que ele estava recebendo no físico. E falava, cara, não vale a pena fechar. E aí chegou maio, ele falou, não vou conseguir. Então a gente viu a perspectiva de oferta para agora, né? Porque quando o cara decide confinar lá em maio, ele vai entregar esse boi agora em agosto, setembro, entendeu? Então, por conta dessa perspectiva negativa que tinha lá em maio, o cara já decide não confinar ou diminuir o volume confinado. Então a gente sofre com isso agora. Só que o cenário mudou. O cenário desde junho vem subindo, preço subindo. O boi gordo futuro hoje a gente já trabalha na casa também dos 227, 225, 230. E mesmo com o custo aumentando de maneira geral, esse preço já se torna mais atrativo, né? A gente já tem uma melhora de receita que justifique um aumento no confinamento. Então, para esse último trimestre, para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a gente já tem uma perspectiva de que o segundo giro venha muito mais alinhado com o que foi ano passado e assim, chegue mais oferta de bovino, entendeu? Aliás, vou pedir para o Renan colocar para a gente a movimentação na B3 nesse momento, só para mostrar uma coisa aqui. Olha aqui, o primeiro vencimento que está aqui para a gente é o setembro, 224,40. Quando a gente
olha para o novembro, por exemplo, o próprio outubro, a gente vê que já inverteu, né, Iago? Antes a gente via o primeiro vencimento sempre maior, com preços maiores do que outubro e novembro, por exemplo. Agora essa tendência já inverteu, né? Outubro e novembro passaram, ainda está um pouco alinhado, mas já passaram um pouquinho aí dos preços do mercado mais momentâneo, mais pontual, né? Sim, sim, assim, o que a gente vê é que, de fato, normalmente, o que acontece? Novembro e dezembro outubro, novembro e dezembro são meses que tem uma oferta bem restrita de gado, em teoria a gente pensa, né? Por quê? Porque entre safra de gado, o gado de pasto não chega e num cenário de ciclo pecuário com redução de oferta de fêmeas, isso é intensificado, né? A fêmea de pasto também não chega, então é normal que esse último trimestre ele esteja um pouco mais valorizado. Só que o que aconteceu durante esse ano foi que essa curva estava totalmente invertida. Agora, com a proximidade, a mais fácil previsão, digamos assim, do que deve acontecer nos próximos 6 meses, o mercado começa a precificar. Os frigoríficos entram comprando, eles querem se abastecer para o fim do ano, querendo ou não, vai ter festa de fim de ano. Então, eles já entram comprando para evitar também uma super valorização aí, ele acabar tomando esses atrasos aí, digamos assim, de preço, entendeu? Muito bem, mas é uma sinalização de que tem alguma coisa mudando na visão dos investidores também, né? Sim, de certo. Existe, obviamente, nesse cenário aí o investidor e aí vai existir o especulador, mas o que a gente vê é que, de fato, tem proteção de frigorífico de um lado, tem proteção do produtor do outro, e um cenário que se alinha bem, assim, ao que a gente teve no passado de preços evoluindo para o final do ano. Uhum. Agora, essa percepção está mais ligada a uma oferta restrita no último trimestre, oferta restrita de animais, ou de uma demanda mais agressiva no último trimestre? O que você acha? Particularmente, e aí o que eu venho observando nos últimos anos é que normalmente novembro, outubro e novembro, mas principalmente novembro, costuma ter uma demanda maior. Por quê? Essa demanda para o boi gordo, ela vai resultar lá na frente por uma demanda por carne bovina. Então, a antecipação do movimento de fim de ano, festa de Natal, Ano Novo Chinês, que agora sim entra como um super driver para a gente, porque Ano Novo Chinês agora entra como uma festa comemorativa que não é comum no Brasil, mas agora nosso principal consumidor, que é a China no caso, comprando muita carne bovina, então se prepara para ele, né? Se prepara para isso, então o consumo chinês nesse período aumenta. Então, assim, tem 3 drivers de demanda que são muito interessantes e que podem inflar esse preço aí nesse mês de novembro, principalmente por conta dessa demanda muito forte, demanda sazonal muito forte. Vamos repetir esses 3 drivers, então, só para ficar claro para todo mundo? A demanda chinesa, né, pelo fator de o ano novo, né, estocagem para o ano novo chinês, né, ano novo chinês. Isso, aí normalmente a gente vê também um pico de consumo para a festa de final de ano, que no caso vai ser Ano Novo e também Natal. Então esses 3, assim, são datas comemorativas e agora com o Ano Novo Chinês, né, são datas comemorativas que puxam muito o consumo e o pessoal, assim, tô comemorando, quero passar 2020 aí, deixa essa pandemia para trás, e aí o que pode acontecer é que melhore essa demanda por carne bovina e o pessoal aceite pagar maiores preços, que é comum, é muito comum nesse final de ano. E o terceiro seria o pico da entre-safra. Sim, digamos assim que seria esse pico de entre-safra que pressiona, mas a gente acha que ainda tem um confinamento que vai chegar aí com um animal, com um volume de animais maior do que a gente viu nesse último mês aí, nesses últimos 2, 3 meses aí. Esses novos preços lá na indicação do mercado futuro já estão estimulando o pessoal a confinar, então, para o segundo giro. Exatamente. A gente vê que, assim, o cenário que a gente tinha em maio não se repete agora, porque a gente tem uma receita, que no caso é o boi gordo, que tá com um preço muito melhor. Valorizou mais de R$30 por arroba. Tudo bem que o cenário de custo é muito caro, a gente nunca teve um milho tão caro, nunca teve farelo de soja tão caro, a reposição nunca teve tão cara, mas também a gente nunca teve uma arroba tão cara, digamos assim, né? Tão valorizada e sustentada, porque quando a gente teve aquele preço lá ano passado de 231, a gente bateu e voltou. Não teve uma sustentação. Agora a gente está vendo o preço sustentar e bater 220, 230 e ficar sustentado. Então,
é, de certa forma, um alívio para o produtor que vê isso, ele vê que a receita dele melhorou, ele vê que está se sustentando. Mas esse incentivo ao confinamento vai ser capaz aí de superar a produção de confinamento do ano passado? A gente começou falando de um déficit de mais de 30%, né, em relação ao ano passado. Assim, particularmente, eu acho que o segundo giro vai ficar em linha com o que a gente teve ano passado. Mas, assim, a gente, por conta desse déficit do primeiro giro, a gente deve ficar um pouco abaixo aí nesse confinamento. Estima aí algo entre torno de 5% a 7% menor o confinamento esse ano. Muito bem. Ainda assim, já é um belo ajuste em relação àqueles 30 previstos lá atrás, né? Sim. É, acho que o estímulo pela arroba aumentou bastante. Pena que foi tarde demais, né, Iago? Enfim. Mas é importante fazer essa análise porque a gente tem uma perspectiva de demanda a ser atendida lá na frente, mas para atender essa demanda precisa ter o produto também, né? Exatamente. Muito bem. Bom, então, daí a partir de setembro, vai depender da evolução dessas demandas, não só mais do fator oferta, mas do quão a demanda vai estimular o consumo e o consumidor vai estar disposto a pagar os novos preços. Exatamente. Assim, esse é o ponto, né? Se o driver da oferta restrita ele começa a se dissipar, ele tem um efeito dele, óbvio, a gente ainda está passando por um ciclo pecuário de retenção de fêmeas, mas eu acho que o mais importante é se analisar a partir desse setembro aí, e para a gente conseguir efetuar maiores valorizações, digamos assim, é o driver da demanda, é o quanto, principalmente, o consumidor brasileiro vai estar disposto a pagar mais por essa carne bovina. Hoje a gente está falando de um preço no atacado acima dos R$ 15. Sim, assim, já tem em São Paulo esse preço já passa aí dos R$ 15 e tem uma briga forte, assim, a gente vê que de certa forma nas últimas semanas a batalha, né, digamos assim, entre os açougues e os supermercados e os frigoríficos que vendem essa carne no atacado, os atacadistas, digamos assim, ela cresceu e isso fez com que o preço também crescesse nesses últimos dias. Então, assim, o preço já é R$ 15 e já é uma evolução boa do que a gente vinha vendo aí nos últimos meses. Mas na sua opinião, é um preço consolidado ou tem a ver com esse movimento de início de mês, hein? Esse momento, né, do consumo? Então, tem a ver com o início de mês, tem a ver com o Dia dos Pais. Dia dos Pais já é um Sim, período verdade. Consome bastante, né? A gente tem um consumo aí de carne um pouco maior, mas também existe o fato de que a gente vê que essa demanda, esses testes de preços mais altos, eles já aconteciam desde a terceira semana do mês de julho. Então já é um teste que veio tentando se consolidar, se consolidou na última semana de julho. Agora a gente vê sustentação por conta de início de mês, mas aparentemente, óbvio que pode voltar um pouquinho aí nessa segunda semana por conta de que não tem uma demanda interna tão forte nos últimos 15 dias, mas eu acho que a gente volta para um patamar que a gente já estava acima do mês passado, do mês retrasado. Muito bem. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua análise aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. É um prazer falar com vocês aí. Eu estou à disposição. Um abraço. Valeu, Iago. Abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini da Agrifato, comentando com a gente um pouquinho da evolução dos preços e da tendência, principalmente. O Iago acha que temos aí um fôlego para novas altas até meados de setembro. O boi pode atingir lá os seus 235, se consolidar nesse patamar, quem sabe até buscar os 240 para arroba, nesse prazo aí de pouco mais de um mês que a gente tem até meados de setembro. Vamos ficar de olho. Da última vez que o Iago falou que a arroba poderia atingir lá os 230 entre julho e agosto, ele acertou. Vamos ficar atento então a esses números. Vamos olhar também o mercado futuro. Você acompanha comigo na tela B3, trabalhando de forma negativa para o primeiro vencimento, setembro 224,40, queda pequenininha de 0,04%. Outubro já ganha de setembro a 224,70, com alta de 0,09%. Novembro
já marcando os R$ 225, alta de 0,2%, e o dezembro também na casa dos R$ 225, alta de 0,51%. O indicador ainda está longe daqueles 231, que foi o recorde nominal do final do ano passado, 226,25 foi o encerramento de ontem, queda de 0,26%, mas é possível que a gente já veja o indicador buscando o patamar dos 230 já nas próximas semanas, em função, obviamente, de uma oferta ainda bastante restrita de animais. Muito bem, esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem novas informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Tempo e Dinheiro com João Batista Olive, também na sequência a partir de 1h da tarde.